Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Francisco Souza trazendo a continuação da resolução da prova SAEP do terceiro ano de 2022. Essa é a aula de número 4. Saulo está construindo uma casinha de brinquedo para suas filhas. As paredes dessa casinha formam a superfície lateral de um prisma reto de base regular. Antes de instalar o telhado nessa casinha, Saulo irá pintar de rosa todas as suas paredes externas. Observe na figura abaixo o formato e algumas medidas das paredes externas que formam essa casinha. Qual é a medida da área total em metros quadrados das paredes dessa casinha que Saulo irá pintar de rosa? Então, nós temos aqui um prisma reto de base regular e a base é um hexágono, ou seja, um polígono de 6 lados. Então, se a base é um polígono de 6 lados, então essa casinha vai ter 6 paredes, que no caso, como é regular, então serão 6 retângulos, todos do mesmo tamanho. As dimensões de cada um desses retângulos estão dadas aqui. Ó. Vamos chamar aqui de base, medindo 1 metro, e a altura medindo 1,8 metros. Então, a base, como é um hexágono regular, faz com que as paredes dessa casinha, ou seja, as faces laterais desse prisma, sejam no número de 6, ou seja, a casinha tem 6 paredes. Sendo assim, como as medidas de cada parede são 1 metro por 1,80 m, então a área total que vai ser pintada de rosa vai ser a área de cada um desses retângulos multiplicada por 6, que a gente pode estar representando por essa conta aqui, ó, 6 multiplicado por 1 multiplicado por 1,8, onde 1 vezes 1,8 é a área de cada uma das paredes da casinha. Fazendo essas multiplicações aqui, a gente chega ao valor de 10,8 metros quadrados. Sendo assim, a alternativa correta da questão é a letra C. Mariana trabalha de casa por meio da internet. No início do expediente, ela baixa um arquivo que contém o que ela precisa para trabalhar durante o dia. Com seu provedor de internet, ela consegue baixar esse arquivo utilizando uma velocidade de transferência de 6 megabytes por segundo em 20 minutos. Mariana irá trocar o provedor de sua internet por outro, que oferece uma velocidade de transferência de 24 megabytes por segundo. Em quantos minutos Mariana passará a baixar esse arquivo depois da troca do provedor de sua internet? Então, essa questão trata aqui de números proporcionais e nós vamos resolvê-la através de uma regra de 3, onde a gente vai relacionar os megabytes por segundo com a quantidade de minutos que leva para baixar esse pacote. Então, na primeira situação, com o primeiro provedor, ela baixava um arquivo de 6 megabytes por segundo em 20 minutos. E aí ela aumentou essa conexão dela para 24 megabytes por segundo. Isso quer dizer que com o aumento dos megabytes por segundo, esse tempo vai diminuir, ou seja, aumenta a velocidade da conexão e diminui o tempo para baixar esse arquivo. Então, nós temos uma regra de 3 inversa. E se é uma regra de 3 inversa, a gente multiplica em linha aqui os dados da nossa tabela, beleza? Então, vamos lá, começando aqui pela parte de baixo, onde tem o x, então nós ficamos com 24 vezes x vai ser igual a 6 vezes 20. 6 vezes 20 é igual a 120, então 24 vezes x é igual a 120. 24 está multiplicando, passa dividindo, então x é igual a 120 dividido por 24, que dá um total aqui de 5 minutos. A alternativa correta da questão é a letra B. A equação da reta que passa por P menos 5, 4 e corta o eixo das abscissas no ponto 5, 0 é. No caso aqui, a gente vai ter que escrever a equação de uma reta a partir de 2 pontos que a gente tem. O modo mais prático da gente trabalhar nessa condição, pessoal, é a gente trabalhar com a forma reduzida da equação da reta, que é aquela forma do y igual a mx mais n, onde m é o coeficiente angular e n é o coeficiente linear. A partir do ponto 5, 0, o que é que nós temos? Que o y é igual a 0 e o x é igual a 5. Então, lançando essas informações aqui na forma reduzida da equação, nós vamos ficar aqui com 0, que é o valor de y, é igual a m vezes 5, m vezes x, e o x é 5, então m vezes 5 mais n. Então, isso aqui a gente pode reescrever da seguinte forma: 5 vezes m é 5m, então 5m mais n é igual a 0. Agora, nós vamos pegar o outro ponto, menos 5, 4. Então, passando por menos 5, 4, nós vamos ter que o y é 4 e que o x é menos 5. Lançando essas informações novamente na reduzida, nós vamos ter aqui y, que é igual a 4, então 4 é igual a m vezes x, que é menos 5, então m vezes menos 5 mais n. Menos 5 vezes m dá menos 5m, então nós ficamos aqui com menos 5m mais n é igual a 4.
Então nós temos essas duas equações. O que é que a gente faz agora? Junta as duas em um sistema. Montando o nosso sisteminha, a gente ficou aqui com 5m mais n é igual a 0 e menos 5m mais n é igual a 4. Como 5m positivo e 5m negativo, um cancela o outro, a gente pode resolver por adição. Passando o traço aqui, a gente tem o 5m cancelando com o menos 5m, e sobra o que aqui para a gente? N mais n, que é igual a 2n, e 0 mais 4, que é igual a 4. Então, 2n é igual a 4. Se 2n é igual a 4, então n vai ser igual a 2. Então, temos o valor aqui do nosso coeficiente linear. Então, agora o que é que a gente pode fazer? Substituir o valor de n na primeira equação do sistema que a gente montou aqui, ó, 5m mais n. Então, no lugar do n, a gente coloca 2. Fazendo isso, a gente fica aqui com 5m mais 2 é igual a 0. Aí o mais 2 passa para o outro lado, subtraindo. Então, 5m é igual a menos 2. E aí agora, para finalizar, a gente encontra o valor de m. O 5 está multiplicando, passa dividindo. Então, o nosso m vai ser igual a menos 2/5, ou seja, o nosso coeficiente angular. Então, agora a gente substitui os valores de n e m na forma reduzida da nossa equação. Fazendo isso, trazendo aqui para a nossa forma, no lugar do m a gente vai colocar aqui o menos 2/5 e no lugar do n a gente vai colocar aqui o 2. Então, ficamos com y igual a menos 2/5 vezes x mais 2. Para evitar esse denominador 5, eu vou multiplicar a equação toda por 5. Multiplicando toda essa equação por 5, nós ficamos aqui y vezes 5 dá 5y. O menos 2/5 multiplicando por 5, a gente cancela o 5 com 5, ficamos com menos 2x. E o mais 2 vezes 5, 2 vezes 5, 10. Agora, o que é que eu faço? O menos 2x, eu passo para o primeiro membro. Como ele está negativo, vai passar positivo. Então, nós ficamos aqui com 2x mais 5y é igual a 10. E essa equação a gente encontra aqui na letra E, que é a alternativa correta da nossa questão. Observe na tabela abaixo o número de unidades vendidas dos 5 modelos de automóveis mais comercializados no Brasil nos primeiros 6 meses do ano de 2015. De acordo com essa tabela, quantos automóveis desses 5 modelos foram vendidos no mês de maio? Aqui a gente tem a tabela do primeiro semestre, né, de janeiro até junho, da venda dos 5 modelos aqui. Mas ele quer apenas que a gente some os valores dos modelos vendidos no mês de maio. Ó. Então a gente precisa somar apenas os valores da coluna do mês de maio. E essas informações estão aqui, ó. Vamos marcar aqui. Então basta a gente somar esses valores que estão em destaque aqui. Fazendo essa soma, 8.212 mais 10.469 mais 8.848 mais 7.354 mais 8.348, a gente chega aqui a um total de 43.231. A alternativa correta da questão é a letra D. Uma estrutura metálica em formato de triângulo retângulo será reforçada com a soldagem de uma nova barra de metal. Essa barra será fixada na posição do segmento que representa a altura H relativa à hipotenusa desse triângulo, conforme ilustrado na figura abaixo. Qual é a medida em metros dessa nova barra de metal que será soldada nessa estrutura? A gente tem aqui o desenho que representa a ideia desse texto aqui, ó. E essa barra, ela corresponde à altura relativa à hipotenusa, tá? Que é esse lado aqui oposto ao ângulo reto. Redesenhando esse triângulo em uma outra posição, vai ficar melhor da gente analisar esse segmento aqui, ó. Aí eu estou trazendo para vocês aqui tanto as relações métricas, todas as relações possíveis montadas, e o triângulo redesenhado na outra posição que eu falei para vocês, ó. Então a gente tem aqui a altura relativa à hipotenusa, representada pela letra H, e M e N, que são as projeções dos dois catetos. Esse M e esse N correspondem respectivamente aqui ao 0,9 e ao 0,4. Então, o HA vai ter uma relação aqui com as projeções M e N. E na tabela aqui, qual é a relação métrica que relaciona essas dimensões? Essa relação em destaque aqui, ó. H ao quadrado é igual a M vezes N. Então, é ela que a gente vai utilizar aqui, ó, para encontrar o valor de H. H ao quadrado é igual a M vezes N. Sendo assim, H ao quadrado vai ser igual a 0,9 vezes 0,4. Então, H ao quadrado vai ser igual a 0,36. Então, o H vai ser igual a raiz quadrada de 0,36. E a raiz quadrada de 0,36 é igual a 0,6. Ou seja, essa barra de metal vai ser igual a 0,6 metros. A alternativa correta da questão é a letra E. Bom, pessoal, aqui estão todos os descritores que foram trabalhados nessas 5 questões desse vídeo. Esperamos que vocês tenham curtido mais esse vídeo do nosso canal. Se você curtiu,
Deixa o teu like para a plataforma compreender o nosso conteúdo como relevante e divulgar. Inscreve-se também aí no nosso canal para ficar por dentro das novidades assim que forem postadas. E compartilha esse vídeo com quem você sabe que está estudando para fazer a prova SAEP, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.